Então, primeiro princípio de hoje: quer ter uma boa família, seja íntegro diante de Deus. Seja íntegro, né? Então você sabe, né, que tem às vezes um casal que não é íntegro diante de Deus, faz tudo errado, os filhos é tudo crente bonitinho. Mas você sabe que isso é uma exceção das exceções, né? Isso não é a regra, né? A regra é: você quer ter uma família bonita, seja íntegro diante de Deus. E integridade é ser correto nas palavras e nas atitudes, é agir, né, de acordo com aquilo que você ensina, né? Porque você ensina uma coisa para os outros e faz outra, né? Isso é falta de integridade. Você mente, você fala uma coisa e não é verdade, né? Então, e o exemplo aqui é Jó. Jó era um homem íntegro, né? No início da sua caminhada, ele era um homem inexperiente, ele não conhecia direito Deus, mas ele já era um homem íntegro. Foi o próprio Deus que falou isso a respeito dele, né? Mas ele, na verdade, se a gente for estudar aí o livro de Jó, a gente percebe que só lá no final da vida dele, lá no final do livro, lá no capítulo 40, ele fala: eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu conheço ele, Deus de verdade, de fato, e por eu conhecer ele de fato e de verdade, agora eu me abomino, eu me arrependo. Olha que coisa. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. E quanto mais você conhece a Deus, você vê que Ele é maior do que você imaginava. E quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a você mesmo, e você vê que você é menor do que você imaginava. Você vê que você é mais pecador do que você imaginava, porque Deus é luz, e a luz mostra o tanto que Ele é, mas também mostra o tanto que nós somos. Olha que coisa, não? Então, mas Jó já era íntegro. Integridade não é maturidade. Jó ainda não era maduro, né? Não era uma pessoa experiente, não era maduro, não tinha tido uma vida ainda transformada. O que fez ele ter essa vida transformada foi a tribulação, mas foi a luta que ele passou. Mas ele já era uma pessoa íntegra, quer dizer, era uma pessoa que já tinha, né, um desejo correto, um desejo puro de servir a Deus de verdade, né? De ser fiel a Deus. Já tinha um desejo de ser fiel a Deus. Jó 1, 4 e 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs. Comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, né? Falei esses dias aqui, na mensagem sobre família, nessa mesma mensagem, que um pai, né, e uma mãe que não ora para os seus filhos, ele está em pecado, né? Está em pecado. Você tem que orar pelos seus filhos, né? E eu vejo aqui algumas coisas aqui que, né, quando leio esse texto, eu não tenho como não me lembrar, né, dos meus filhos, né? Meus filhos sempre se deram bem, mas no começo eles não tinham tanta amizade, não tinham tanta comunhão. Depois as noras, sabe, foram se entrosando mais, fazendo mais amizade, se gozando, e os filhos acabou se entrosando mais, e eles estão, vira e mexe, eles estão fazendo churrasco junto, eles estão indo para um lugar junto, né? Isso me alegra muito. Toda vez que eu vejo acontecer isso na vida deles, eu me lembro desse texto aqui, de Jó, né? Mas olha o que Jó fazia, né? Estou querendo aqui dizer que eu sou o cara, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não, tudo que eu fiz foi misericórdia de Deus, não foi bondade minha. Mas eu estou, né, citando aqui um exemplo prático, pessoal, né? Que pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, não pela minha, não porque eu era alguém, mas pela misericórdia de Deus, Deus gerou no meu coração o desejo de orar pelos filhos desde o dia que me converti, né? Orar sempre para eles e pelas noras. Deus gerou no meu coração o desejo de orar pelas noras, pelas esposas deles. E olha que quando eu me converti, o pastor Rodrigo tinha 12 e o Fernando tinha 8, e eu já orava pelas noras deles, né? E uma coisa interessante, né? Pelas noras deles não, né? Pelas minhas noras, né? Pela esposa deles, né? Pelas noras deles é boa, né? Pelas minhas noras, né? Pelas esposas deles.
Então, troquei as bolas aqui. Então, irmãos, é tremendo. E quando eu chegava em casa, eu orava e tal, e eu tinha um hábito de chegar na porta do quarto deles. Eles dormiam, os dois no mesmo quarto. Chegava na porta, a porta fechada, eles estavam dormindo. E eu chegava na porta ali e orava, abençoava ali. Eu fazia isso, não diria todo dia, mas era comum eu fazer isso, né? Era comum, né? E eu nem imaginava que ele soubesse, né? Mas há uns tempos atrás aí eu ouvi uma pregação dele e ele falou que eu orava na porta lá de noite, né? E muitas vezes eles não estavam dormindo não e eles ouviam, né? Então, o que acontece? Eles precisam, na verdade, saber que você ora para eles também. Isso é importante, né? E se você fizer isso continuamente, não vai nem precisar ficar falando, olha, eu oro por você. Ele vai acabar percebendo. Eu orava para eles quando eles estavam dormindo de noite na porta, lá de fora. Mesmo assim, ele ficava sabendo, né? Que coisa, né? Então, e olha aqui, assim era Jó. A Bíblia diz aqui, ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Olha, eu vou falar um negócio para você. Holocausto você não precisa oferecer mais, né? Porque se eu não vou ministrar, não vou explicar isso aqui tudo de novo, os irmãos sabem. Holocausto você não precisa oferecer mais, mas a oração aqui, né? Você precisa, né? Então orar pelos seus filhos e pedir perdão por eles, né? O profeta Jeremias pedia perdão por ele e por toda Israel, né? Todo dia que eu venho aqui orar, eu oro ali na salinha ali, eu peço perdão por mim, eu falo, Senhor, o Senhor me perdoe, eu peço perdão por mim e por todos os irmãos que vão estar aqui na igreja. Todo culto eu peço perdão por mim e por todos, Pai. Se o irmão pecou, o Senhor tenha misericórdia dele, não seja imputado sobre eles de pecado, e que nada venha atrapalhar o nosso culto, porque para o Senhor se manifestar, para o Senhor agir, para a gente, sabe, de uma maneira simples, ir transformando as nossas vidas, né? O Senhor precisa agir, né? E o Senhor só age onde não tem pecado, e a única maneira de não ter pecado aqui na nossa igreja é o Senhor perdoar todos nós, né? É a única maneira, porque aqui não tem, entendeu? Então todo dia, então pedir perdão pelos seus filhos, orar por eles também, isso você deve continuar fazendo. Só o holocausto aqui que não, né? Porque esse aqui já houve um holocausto definitivo, né? Que foi Jesus Cristo que morreu na cruz, mas o restante aqui se deve fazer também, né? E se a gente fizer isso, a gente vai ter uma família bonita. Segundo princípio, né? Esse aqui eu vou ser bem rápido, porque no domingo passado eu já falei um parecido com esse. Não é o mesmo, não é igual, mas parecido. Então eu vou ser bem breve aqui nesse aqui. Ame mais a Deus do que, né, a sua família. Jó 1, 18 e 22. Também este falava ainda quando veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, olha eles aí fazendo festa, olha eles aí em comunhão. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram todos. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E aí vem o versículo 21, conhecidíssimo, né? E disse, no saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, aqui Jó amava muito a sua família, né? Mas ele mostrou aqui que ele amava mais a Deus do que a sua família, né? E os nossos filhos, tem crente, irmãos? Você não vai acreditar, mas eu vou falar mesmo assim. Você vai ter dificuldade de acreditar nisso aqui, mas tem crente, você entendeu? Que acha que o filho vai ficar ofendido, falar que Deus é maior, mais importante que ele, que Deus, né? Irmão, seu filho ele tem que saber que Deus é mais importante que ele, que você ama ele, mas Deus é mais importante. Deus está acima de tudo. Ele tem que saber, porque assim, né? Só assim ele vai amar Deus acima de tudo e vai ensinar os dele também, os filhos dele também, e ele vai entender que é assim mesmo, que é o certo, que Deus é maior mesmo, não tem jeito, né?
Ele vai entender e vai gostar disso, né? E vai gostar disso, né? Então, a gente não tem que ter medo de dizer nem para filho, nem para cônjuge, nem para ninguém que Deus está acima de tudo, e viver uma vida assim e demonstrar isso com as nossas atitudes. Isso só vai fazer bem para quem está ao seu redor. Não vai ser humilhar, não vai ser algo que vai deixar ele triste, não. Se ele não for crente, não entender as coisas, pode ser que ele fique meio aborrecido assim, mas depois vai, a hora que ele entender, vai, né? Verdade?